Pai, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, né? Nos auxilia a ter vislumbres, compreensão, insights, e que nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Bença pai, bença mãe, boa noite a todos. Boa noite, Silvano. Oxalá nos abençoe sempre. Vamos lá. Bem-vindo aí aos estudos. Então, estamos lá, página 205, né? O último capítulo do livro Os Ensinamentos Finais de Annamalai Swami, né? Aí já inicia com uma pergunta, né? A pessoa pergunta aqui: é difícil para mim permanecer focado no pensamento eu, né? Eu minúsculo entre aspas, especialmente quando estou no meio de atividades mundanas. É suficiente estar consciente da consciência em geral? É uma boa pergunta, né? 205 a página, primeiro parágrafo. Eu vou até repetir a pergunta, que a pergunta é boa. Oi, Carla, boa noite. Bença, pai, bença, mãe. Boa noite. Boa Desculpa o noite. atraso. Vou repetir a pergunta aqui. É difícil para mim permanecer focado no pensamento eu, né? Aqui é um eu minúsculo, entre aspas, né? Aqui está falando esse eu 3D, né? Especialmente quando estou no meio de atividades mundanas. É suficiente estar consciente da consciência em geral? A pergunta é ótima, né? A Namalai vai responder: se você está consciente da consciência, não existe dualidade. Tudo está incluído na consciência, né? Muito boa resposta, né? Então, se você não consegue, né? O que que ele está falando? E realmente não é tão simples, né? Depende da atividade que você está fazendo, manter, né, o foco no próprio eu, né? Esse eu sou aqui, manter focado nele, né? Mas se você mantém a consciência, né, está atento, ou seja, mantém a atenção, né? Atenção geral dentro da consciência, perfeito, né? Perfeito. Isso não é tão, como é que fala? Não é uma técnica tão difícil, só é uma questão de prática, né? De praticar, né? Aí segue com outra pergunta. Mas é suficiente estar consciente da consciência? Anamalai, você está repetindo a pergunta, então vou repetir a resposta. Se você permanecer no estado de consciência, não haverá nada separado dela. Não haverá problemas, não haverá miséria e não haverá perguntas, né? Aí ele faz outra pergunta. Você está sempre nesse estado de consciência? Aí ele pergunta para o Swami, né? Eu noto que quando me ocupo com as atividades, os pensamentos aparecem e não lembro mais de mim mesmo. Não estou mais focado na consciência. Isso que acontece, né, com a maioria, né? Ou com quase todos que ainda não realizaram, né, a consciência permanente. A Namalai vai responder: eu não perco a consciência do ser porque não me identifico com o corpo e a mente. É apenas no estado de identificação com o corpo e a mente que os problemas surgem. No sono profundo, nós esquecemos corpos e mente, mas a consciência ainda permanece. Aquele mesmo estado está presente agora, enquanto estamos despertos. Se você abandonar todas as ideias de separatividade, isso será suficiente. Quando essas ideias desaparecerem, você percebe que você é tudo, né? Boa pergunta também, e a resposta clássica do Advaita, né? E que é importante, é isso que nós estamos estudando aqui nesse livrinho aqui, né? A pessoa fala que ela perde, né? Ela perde o foco da consciência, né? Porque os outros pensamentos entram, né? E ela perde
aquele foco, aquela atenção, né? Eu sou consciência, né? Boa noite, Isis. Boa noite, Nitirem, alegrias. Boa noite, benção, pai. Ela abençoe, alegrias aí. Vamos lá. Então, o que que ele está falando aqui, né? É, aí o Namalai, ele responde de uma forma direta, óbvio, ele é um Swami, é um Swami já realizado, né? É quando ele está dando essas respostas aqui, ele já atingiu a realização do ser, né? Então ele fala, como você não, ele fala, como eu não me identifico, né, com o corpo astral, e com a mente, ele só fala os dois corpos, né? É, porque é os mais perceptíveis. O astral, muito pouco as pessoas percebem, mas o astral é o corpo emocional. Então, quando você tem uma emoção, o corpo astral tá atuando também, né? E o corpo físico está coetérico, e, e o campo de energia você não vê e raramente percebe, só quando tem alguma dor, né? Quando tem alguma dor é porque a energia parou ali, ou esvaziou ali. E aí o que que ele fala? Ele fala do sono profundo, ele traz sempre, igual o Ramana, né? Que no sono profundo, sono sem sonho, sono que você está profundo, o eu que está ali está puro, né? E é você mesmo, né? É isso que é o interessante de todo esse ensinamento, né? Todo esse ensinamento que vem do Ramana, que é Advaita, não é um ensinamento novo, mas tem uma roupagem, tem uma roupagem mais atualizada, vamos dizer assim, né? Embora tudo isso já tenha mais de 50 anos. É. Não, o Anamala acho que também, né? Por aí também que ele partiu. Agora eu não lembro a data direito. E aí, como você não é o corpo, não é a mente, você é esse eu profundo que está existindo aí, né? Que você se reconhece como sendo eu sou, né? Esse eu sou é você existindo. Então você está sempre aí, né? O que que acontece? Acontece que quando essa consciência eu sou, né? Retorna novamente para essa mente concreta, principalmente para essa mente concreta. Quando ela está na mente pura, na sua mente mesmo tem a parte pura, né? Mas quando ela está aqui nesse nível aqui de dualidade, que é esse mundo manifestado, essa terceira dimensão aqui, essa ou mente concreta, ou mente empírica, né? Como a gente queira chamar, essa identificação, a consciência se perde, é como se ela se tornasse essa mesma mente. Então, todo o fluxo de pensamento que vem, porque essa mente basicona nossa aqui nada mais é do que esse fluxo de pensamento constante. Esse fluxo de pensamento constante são as nossas vassanas, né? São as nossas predisposições que já existem de muitas e muitas vidas, né? Dentro de nós aqui e que vem à tona, né? E todas as forças também que existem dos corpos, né? Do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral, emocionado e do corpo mental. Porque todos esses corpos, alguns, quando deixa-se o corpo físico se desintegra, né? E o corpo etérico, depois de um tempo, também se. Mas os átomos, né, ou o núcleo permanente desses corpos, eles permanecem, né? Eles permanecem em estado latente, existindo como um próprio karma, né? Enquanto a pessoa não se realizou ou não se iluminou, não importa o nome, ou se libertou, esse átomo permanece. Então, numa próxima encarnação, esse átomo ou esse núcleo é ele que vai formar um novo corpo, né? Lógico, através de uma mulher, através do nascimento, todo aquele processo, né? Sim, mas é ele que vai atrair todos os outros átomos para formar célula, blá, 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 em torno desse núcleo. Então, esse núcleo mantém uma memória de todas, de todas as experiências que esse eu sou, que essa alma, que esse Jiva Atma encarnou durante centenas de encarnações. E aí, e aí, todas as predisposições, algumas mais fortes e outras menos fortes, vão estar presentes, né?
E isso também serve para o corpo astral, né? E serve para o corpo mental. É a mesma coisa, são núcleos diferentes de formação dos corpos, né? E aí, e aí tudo que está latente ali, que está firme, junta-se esses corpos, né? Físico, etérico, astral, emocional e o mental, né? Para formar um novo ego. O novo ego, o que que é o novo ego? É a personalidade que passa a existir junto com a formação desses corpos, né? É uma outra personalidade, não é a mesma. O eu sou é o mesmo que existiu em todas as encarnações, né? É a alma, o Jiva Atma, a essência, né? Que é o que reencarna, né? É a mesma, mas a personalidade muda, né? Pode nascer homem, pode nascer mulher, pode nascer com a vez com algum defeito físico ou sem defeito físico, nascer muito bonito ou muito bonita ou muito feio, embora tudo isso é relativo, né? É, mas as predisposições continuam existindo dentro desses corpos. Um corpo que foi muito judiado dentro de um determinado período ou sofreu um trauma muito grande, aquela memória ficou guardada naquele corpo ali, ficou guardada naquele núcleo. Quando o núcleo desenvolve um outro corpo para esse eu sou, esse mesmo eu sou, essa mesma alma, né? Voltar para a encarnação, tá tudo ali guardadinho, né? Não, não foi esquecido, não. Nada se esquece, nada se perde, né? É isso. Depois a gente retoma. Vamos encerrar o livro aqui, que hoje a gente vai ter mais tempo aqui para falar bastante. Aqui só tem Pergunto, pergunta, pode falar, pode perguntar. dentro dessa fala do senhor que são núcleos diferentes, tanto para o físico quanto para o espiritual, me surgiu uma dúvida. É, existe a possibilidade de ter karmas ou aprendizados tanto para estado de vigília e outros diferentes para o estado de sono com sonho? Não. O karma é um só. Então, mas eu falei os corpos, eu falei o corpo físico, etérico, corpo emocional, astral e corpo mental. O eu sou, você pode até chamar de espiritual, mas tudo é espiritual. A gente está falando dos corpos tridimensionais que formam a personalidade, por exemplo, que formam o Alex, que é o corpo físico, as suas emoções e a sua mente. É isso que a gente vai chamar o que as pessoas veem como sendo um Alex, entendeu? E a consciência ali, Uhum. tudo aquilo que está ali, tudo que é feito ali, que você faz, aquilo ali é o Alex. Essa personalidade é esse aglomerado, que é o ego em si, né? Que é o ego. A consciência, eu sou, se tiver identificada, você é totalmente egóico. Você vê pessoas totalmente egóicas, é isso. Elas só agem em função de todas as identificações dos fluxos mental e dos corpos que ela tem. É por isso que o desenvolvimento, né, da consciência é um processo em função disso. É, é, isso não importa o caminho, se é Advaita, não Advaita, se é isso, se é aquilo, não importa. É você tomar, né, vai tomando consciência, né, retomando a sua consciência que eu sou, né, e observando as emoções, observando o seu corpo, observando os seus pensamentos, né? Não importa o caminho, esse é o caminho inicial para todo mundo, não importa a escola, não tem como, né? A não ser que você já veio para iluminar aqui, aí você dá um estalo, igual o Ramana, ou outros seres, alguns raros seres, né? Mas fora isso, o processo é o mesmo. Mas o karma é o Tá. mesmo. O que eu estou falando é que existe um núcleo que forma o corpo, entendeu? É que nem uma semente. Tem uma semente para o corpo físico e etérico. Tem outra semente para o corpo astral e emocional. E tem outra semente para o corpo mental. Agora, o núcleo de alma, ou eu sou puro, esse é permanente enquanto existem as reencarnações aqui. Esse é a alma, vamos chamar de alma, ou eu superior em relação à personalidade, é o eu superior também. Não sei se conseguiu entender. Não entendi. É assim, a predisposição, então, no estado de vigília, a gente consegue, vamos supor, citando o meu caso mesmo, que eu parei de consumir álcool e jogos e tal.
Aí a única coisa que diferencia é que no astral ela pode demorar um pouco mais por questão de identificação, mas não que vão ser predisposições diferentes. Não pode acontecer. Então, vamos lá. A pergunta é boa, é importante. Dentro do estado de vigília, esse aqui que a gente chama, que a gente está nessa mente, é um estado diferenciado, né? Porque é um estado que a atenção está total, está em plenitude. É por isso que todo o desenvolvimento é nesse estado aqui. Todo não, mas a grande parte da compreensão a nível de intelecto e de vontade é exercido nesse estado aqui. Por exemplo, você deu um exemplo, parou de beber, tudo bem. O corpo físico aqui não está recebendo mais álcool, o corpo etérico não está recebendo mais bebida, mas o corpo astral, às vezes, ele demora um tempo para se liberar disso, entendeu? Por quê? Porque é outro corpo. Você usou a mente e liberou o corpo físico, mas o corpo astral, ou você reprimiu só, entendeu? Se houve, não estou falando no teu caso, ó, mas uma pessoa que só reprimiu, aquilo está latente, aquilo está que nem uma bombinha armada lá. Uma hora, em qualquer vacilo, tudo volta à tona e com uma força 10 vezes maior. Agora, se você foi trabalhando e está trabalhando e parou, depois de um tempo, o próprio corpo, a tua consciência, né? Quando estiver no astral, começa a entender, fala, pô, eu não bebo mais, entendeu? Eu não bebo mais. Ah, eu parei de fumar já tem alguns anos, né? Mas depois que eu parei de fumar, às vezes, de vez em quando eu estava no astral ou no sonho, vamos falar assim, e aí eu percebi eu pegando o cigarro. Aí depois eu falei, pô, mas eu não fumo mais. Aí eu soltava o cigarro, entendeu? Mas ainda o hábito do corpo astral estava presente. Mas aí, como a consciência também estava presente, aí você fala, opa, não fumo mais. Aí você vai descondicionando também o corpo astral. Isso aí aconteceu comigo, pai. Quando eu parei de fumar, né? Aí dormi, aí sonhei pegando cigarro. Quando eu fui fumar, eu falei assim, peraí, mas eu não fumo mais? Eu Então, parei? mas se você tem essa consciência, tudo bem no astral. Se você não tem, você continua fumando no astral, ou bebendo, ou fazendo farra, né? Mas é por isso que é importante a consciência aqui, e essa consciência vai se firmando nos outros corpos também, nos outros níveis, né? Ô, Mas pai. vamos seguindo aqui. Ó, aí tem outra pergunta. O Ribugita menciona que as más qualidades e as boas qualidades são ambos Brahman. Isso significa que não precisamos nos preocupar com essas qualidades? Isso aqui é um entendimento, né? Às vezes essas perguntas surgem, né? Vamos ver o que o Anamalai responde aqui. No seu estado verdadeiro existe apenas consciência. No sono profundo, nem os nomes nem as formas se manifestam nessa consciência. Ao passo que no estado de vigília e no estado de sonhos eles aparecem. Quando você olha para um pedaço de pano, você observa seus atributos de nome e forma, né? Ele está falando do pano, né? A cor, o desenho, espessura, textura, aquela coisa toda. Mas, na verdade, o que você está olhando são apenas as fibras. A natureza subjacente da consciência, ou equivalente às fibras de um pano, é a paz, né? Permanecer conscientemente como consciência será paz profunda e serena, ainda que os pensamentos e atividades possam estar se manifestando nela. Quando você vê através dos olhos da sabedoria, existe apenas paz, nenhuma escravidão ou samsara lhe toca, né? Mesmo dizer que o ser é paz não é totalmente correto. Eu o chamo de paz, mas na verdade não é algo que pode ser descrito ou definido pelas palavras. Ele está dizendo ser, né? Aquilo que é transcendente a esses, além dos corpos nossos, né? As qualidades boas e as qualidades más são ideias que se manifestam na mente, em samsara. Samsara é aqui, né? Esse mundo manifestado. Elas são conceitos que desaparecem quando apenas essa paz permanece.
Quando você é paz, quando você é consciência, todas as boas qualidades vão se manifestar em você e através de você. Você não estará cônscio delas como sendo boas. Você será somente aquela paz. Não sei se deu para compreender aqui, né? Que a pergunta da pessoa é se ambas as qualidades, tudo é Brahman, né? E tudo é Brahman, né? Tudo é a força tudo é a força da criação existindo, né? Tudo é a vida existindo. Então você não se, e aí você não vai se preocupar de fazer o mal, aquilo, né? Aquilo que é considerado mal e aquilo que é considerado bom, né? Então não precisa se preocupar com nada. É só você experimentar para ver o que que acontece. Tem que lembrar primeiro, primeiro lembrar que nós estamos num mundo, numa dimensão, numa existência de dualidade e de karma, né? Nós estamos sobre a lei do karma. O que que é? É a bendita lei do karma, ou lei de harmonia também, ou de compensação. Tem, são vários nomes para entender, né? É que toda ação, tudo que você fizer, qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você pensar, qualquer coisa que você imaginar, aquilo é seu, né? É simples a lei, é um aprendizado simples, né? Então, se você começar a fazer coisas densas, as coisas densas vão voltar para você, de um jeito ou de outro. Pode nem voltar nessa existência, mas numa outra vai voltar. E está tudo dentro de Brahman, né? Porque o aprendizado, isso aqui é uma escola de aprendizado. Isso aqui é uma escola de desenvolvimento, né? É um nível de aprendizado, um nível de desenvolvimento. Então, é, todos os seres que têm consciência, né, e que já atingiu um determinado patamar de consciência, ainda que não tenha atingido a paz permanente e suprema, né? Óbvio que se você atingiu a paz permanente e suprema, você já está realizado. Se você está realizado, tudo que acontece está dentro desse todo, né? Tudo faz parte de tudo. E você internamente na paz permanente. Está tudo em paz, né? Tudo continua paz, né? Tudo é paz, tudo gera paz, tudo é paz. Porque todas as ações estão dentro dessa lei do karma e você tem esse entendimento que tudo é reação, né? É ação, reação, causa, efeito, a causa tem causa, tem efeito, o efeito vira causa, que vai ter outro efeito, e assim vai, e essa roda não para, né? E a roda não para de girar aqui. E é isso que alimenta a roda, né? A roda do samsara é alimentada através de todas as ações, sejam elas boas, né, entre aspas, sejam elas más, entre aspas também, né? Mas todas as ações que é feita e realizada pelo ego, né, que não seja pelo eu divino interior do próprio ser, toda ação é egóica, toda ação vai estar te gerando karma aí. E mesmo quando você acha que está fazendo uma boa ação, necessariamente não quer dizer que aquilo seja uma boa ação. Mas dentro do caminhar para lapidar o ego e para a gente se estruturar e para a gente ir adquirindo essa paz, a gente vai fazendo aquilo que a gente considera ser boas ações, né? Considera aquilo que é altruísta, aquilo que é amoroso. É assim que funciona. Senão, cai no buraco. Aí outra pergunta. A roda da vida, a manifestação samsara parece continuar, quer se esteja estabelecido nessa paz ou não. Não existe nada nessa manifestação que forneça uma chave para a paz? Aí Swami vai responder. Se você compreender a verdadeira natureza da roda da vida, essa roda que concede a todos alternadamente felicidade e sofrimento, essa compreensão ou conduzirá ao ponto onde não existe roda, não existe mudança, não existe movimento. Essa roda está girando no substrato do ser imutável. Se você assumir a sua posição no centro imóvel e pacífico do ser, não saberá simultaneamente que o ser, você saberá simultaneamente que o ser é a paz, que não se move, e que a roda giratória também é o ser, né?
É aquilo que acabamos de conversar aqui, né? Compreender que a verdadeira natureza da vida, esse substrato, né? Isso é bastante falado no Advaita. O que que é esse substrato? É o que existe por trás do mundo, né? Ou o que sustenta o mundo, é a tela branca, né? É aquele velho exemplo que é usado também no Advaita, né? Você tem a tela do cinema e o filme está sendo projetado, tudo está acontecendo na tela, mas se você tira a tela, né, vai ficar um espaço, você não tem mais as imagens. E tudo que acontece, né, por exemplo, está o filme lá de um incêndio, a tela não pega fogo, tem um filme lá de enchente, a tela também não se molha, né? Então nada que acontece com as imagens altera a tela, né? Então, esse é para ter um exemplo, né? Não existe exemplo perfeito, né? Mas é um bom exemplo, na minha visão, para tentar entender. Então, esse substrato é Brahman, ou é Deus, seja lá o nome que queira dar, o grande espírito, é o que existe por trás e que sustenta tudo isso aqui, dentro dessa realidade, né? E é isso que é o que a gente é um dos poderes de Maia, é isso que a gente já falou, né? Que é a superposição. O que que é? Você em cima dessa tela você projeta todo mundo e ninguém mais vê a tela, só vê só vê as imagens do filme passando, né? Você já entrou aqui, já pegou o filme, você já entrou no meio do filme e continua no filme, e esquece que tem uma tela, né? E é importante lembrar que desse substrato, né? Outro exemplo também que é dado, que também eu acho que é valioso, e é bom dar vários exemplos para a gente poder ir assimilando, né? Nossa mente, né? Também ir assimilando isso, né? Tanto no plano mental quanto na própria consciência, né? É de cada um, né? Por exemplo, você tem um brinco de ouro, um anel de ouro, um óculos de ouro, um bracelete de ouro, tudo é ouro. Se você derreter, tudo é ouro, né? As formas que existem, são as formas que vão dizer que é brinco, são as formas que vão dizer que é bracelete, são as formas que vão dizer que é pulseira, ou que é colar, ou que é um óculos de ouro, né? Mas a essência é ouro, tudo é ouro. É a mesma coisa a manifestação. Tudo é Brahmano, tudo é Brahmano. Só que pelo poder maravilhoso e fabuloso de Maia, né, da superposição, a gente olha e vê um monte de formas, né? Vê pessoas, vê árvores, vê cachorro, vê isso, vê aquilo, vê isso, tá, 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 olha para o céu, vê estrela, buraco negro, galáxia, tá tudo existe, mas tudo é é Brahman, é o grande espírito, né? O nome, né? Cada um gosta do nome. Que é o substrato, da mesma forma do anel, da pulseira, do colar, que é ouro, tudo é ouro. Se você tirar o ouro, deixa de existir aquele anel, aquela pulseira, aquele outro. Se você tirar ah, esse substrato, né, que é essa força, que é essa existência, que é esse Deus, né, que se manifesta, tudo isso deixa de existir, né? Como é que vai existir? É o substrato por trás, né? Deu para entender? Tem perguntas? Então, seguindo. Por que a necessidade de ter essa roda giratória no ser? Por que existe a necessidade da manifestação? Ah, aí o Swami vai responder: essa pergunta só está acontecendo na sua mente. Se você permanecer enquanto no ser, a pergunta não surgirá. Se você movimentar sua mão ou mantiver imóvel, tanto faz, ainda é a sua mão, né? Sua natureza não muda em nenhum dos casos. Maya é o ser. Tudo é o ser. Se você abandonar todas as distinções, perceberá isso por si mesmo. Isso é tudo que você precisa saber. Maya é o ser, né? Maya é essa força que sobrepõe, né, sobre o substrato, trazendo as formas que a gente acabou de falar, né? Em alguns chamam de ilusão, né?
ou superposição. Mas a própria Maya, né? Maya e Shakti, que é a força, as forças da criação, ela existe no próprio Brahmana, ela não existe fora dele. Ou seja, é parte dele dentro da própria manifestação da criação. Por que a mente sempre se move para fora ao invés de ir para dentro? Porque nós não fazemos a pergunta. Por que a mente sempre move para fora ao invés de ir para dentro? Essa pergunta surge porque a natureza de felicidade não é compreendida adequadamente. As pessoas estão sempre procurando por ela nos lugares errados e fazendo atividades erradas. Você começa com a impressão, o que é realmente um mal-entendido, de que a felicidade é alguma coisa que pode ser encontrada fora. E mais, que você precisa fazer algo ou ir para algum lugar para alcançá-la. Essa é a sua ilusão, é a sua crença nessa ilusão que faz a mente buscar felicidade no mundo exterior. Mesmo quando ele diz, a felicidade está dentro de você como seu próprio ser. Olhe para dentro e descubra. Ainda assim você pensa que precisa fazer alguma coisa ou ir para algum outro lugar para descobri-la. Esse é o poder de Maia, da ilusão. É como um peixe no mar pedindo para outro peixe orientação para chegar no oceano. Esse aqui também é um exemplo que eu adoro. Esse aqui eu adoro esse exemplo, né? E nós somos e nós somos igual esse peixe, né? Nós estamos dentro da realidade do ser de tudo e perguntando aonde que está Deus, aonde que está, aonde que está esse ser absoluto, aonde que está as coisas. É a mesma coisa, o peixinho lá dentro do oceano, lá dentro do mar, perguntando, mas o que que é esse oceano que o pessoal tanto fala, que esse negócio assim, imenso? Eu não entendo. É nós aqui. É nós aqui com o colar no pescoço procurando o colar, né? Com o óculos na testa aqui pendurado, e cadê meu óculos? Cadê meu óculos? É a mesma coisa nós aqui perguntando sobre o ser interior, sobre essas forças espirituais, aonde que está tudo isso? Está tudo aqui, ó. Tudo isso aqui já é. Não tem como isso existir sem, né? Tudo isso existir sem essa força por trás, né? Nós mesmos, né? Nós somos vida, né? Como é que nós ia existir se essa vida não estiver fluindo dentro de nós? Isso é uma coisa lógica, né? Não estou falando nada de abstrato, né? É vida, você tem vida. O que que mantém essa vida? O que que é essa vida? Né? O que que é essa consciência? Eu sou o que está existindo, né? Essa inteligência, da onde vem? Do nada? Quando você não está ciente de que seus óculos estão repousados sobre o seu nariz, você pode procurar por eles o dia inteiro pensando que estão perdidos. Portanto, você acredita que eles são objetos a serem encontrados. No fim, você percebe que estava usando ele o mesmo tempo todo. Foi o que acabamos de conversar. Enquanto a busca está em andamento, aquilo que está sendo buscado era, na realidade, aquele através do qual o ver está ocorrendo. Tá bom. Eu vou até ler mais devagar, que isso aqui é importante. Ó. Enquanto você está buscando, né? E aquilo que está sendo buscado é, na realidade, aquele através do qual o ver estava ocorrendo. Então a gente tá na busca do eu superior, mas essa busca internamente, tudo isso está internamente e a gente está, é como se buscando fora, né? E não reconhece, né? Ainda não se reconhece como sendo o eu. Por quê? Porque está junto com todos esses corpos e esses corpos te puxa com força para se identificação com tudo que está aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Depois, você estava procurando por um objeto e que finalmente se confirmou ser o sujeito que estava empreendendo a busca. É o mesmo com a mente e o ser. A mente estabelece a noção de que o ser precisa ser encontrado. Então, prossegue numa busca como se ele fosse um objeto, se pudesse ser localizado em algum local no interior. Isso é tão tolo quanto um homem que, com uma cabra em volta dos ombros, consumir seu tempo andando por aí procurando por sua cobra,
cabra, né? E perguntando às pessoas onde é que ela possa estar. Entendeu? Bem, aquilo que a gente já conversou também, né? O ser está em nós, né? Quando a gente fala olhar para dentro, é só como um referencial em relação ao mundo externo, né? Mas dentro, aquilo que a gente chama dentro já é tudo que existe em nós mesmos, né? Eu sei que aí fica meio complexo de entender isso, mas é a melhor forma de tentar explicar essas coisas é colocando fora o mundo que você percebe para dentro quando você recolhe essa mente, se interioriza, né? Mas na verdade não há nem dentro e nem fora, né? O que existe é o próprio ser, a própria existência, né? Sempre é isso. Mas para começar a entender, a gente fala que está dentro, né? Mas se abrir alguém, você não vai encontrar nada a não ser vísceras, né? Esse dentro é interior, né? Interior, quando a mente se recolhe para dentro de si mesma e se percebe a si mesma, é que consegue perceber todo esse silêncio, e através desse silêncio começar a perceber tudo que existe além dessa tridimensionalidade, né? Acho que fica um jeito mais fácil de entender, ou pelo menos de buscar uma compreensão. Pergunta: você diz que eu sou o ser e que nem mesmo preciso olhar para dentro para descobri-lo. Eu acho que a graça é necessária para experimentar a verdade dessa declaração, já que qualquer tipo de esforço parece ser contraproducente. Anamalai vai dizer: a graça está sempre presente, sempre disponível, mas para ser efetiva, deve estar no estado adequado para recebê-la e dela fazer pleno uso. Se você quiser encher um copo com água no lago, primeiro você precisa submergir o copo completamente. Se você quiser a sua mente cheia de graça, submerja inteiramente no ser. Nesse lugar, a graça se manifesta em você como a felicidade, né? O que que ele está querendo dizer para nós aqui, né? Então, porque também, às vezes, essa é uma dúvida que surge para bastante iniciantes ou estudantes iniciantes, né? Então, mas se eu já sou o ser, e o ser está em tudo, e tudo está em ser, então não tem que fazer nada. Sim, se você não quiser fazer nada, você vai continuar no mesmo estado. Só que continuar no mesmo estado que você está, você continua numa evolução natural como a humanidade como um todo, né? E dentro dessa evolução natural, os processos é nascimento, renascimento, é dor, é renascimento, bababi, bababá, bababá, né? E aí, e aí você só vai sair dessa roda quando a humanidade toda também sair, né? E sem esforço nenhum, a graça não vem, né? A graça não é de graça, né? Que é aquela piadinha que a gente faz, trocadilho, né? A graça ela vem através do seu esforço. É o que ele está falando. Você precisa, se você mergulha toda a sua taça, toda a sua vontade, toda a sua mente, né, nesse ser, nesse empenho. É lógico que o início da busca é todo, né? O início da busca não é uma coisa simples, né? Porque daí você vai para um caminho, vai para o outro. Mas se você é sincero, o- né, as próprias forças, a graça começa a se manifestar e vai te alinhando, levando para os locais certos, pessoas certas, intuição certa, livros certos, né? Vídeos que você pode assistir que são certos, né? De pessoas que traz conhecimento. E aí você vai se alinhando. Aí chega uma hora, você já começa a compreender, mas tudo isso é a graça, né? O próprio fato da gente estar aqui estudando um livrinho desse, de Advaita Vedanta, né? Numa quinta-feira, das 8 e pouco, das 8 às 9, isso já é a graça, né? Você não tenha dúvida disso, que isso é a graça. A graça no sentido de que alguma coisa interior dentro de cada pessoa que está aqui, está sendo impulsionada para ouvir esses ensinamentos que, através do livro do Annamalai, né? Então, tudo isso é graça, né? A pessoa que consegue sentar para meditar, isso é porque a graça está atuando nele, né? Ou nela, né?
É a força da graça que está ali existindo. Sem a graça está sempre presente, né? A graça é a própria vida, é o próprio ser. Mas é que a gente acha que a graça tem que ser uma coisa fenomenal, né? A graça tem que ser um arcanjo com a espada flamejante lá, azul celeste, sei lá o quê, com capa, com nave, com não sei o que, aparecendo para você. Falando, agora tira sei o quê, agora eu vou te iniciar na sete, oitava galáxia do quinto mandamento de não sei quem, de não sei o quê, de não sei o quê. Isso não é graça, isso aí é a mente criando coisa. A, a graça é as coisas acontecendo para você continuar nessa busca da consciência, né? E todas as facilidades que acontecem, e tudo aquilo que você pega de livro que te dá insight, e todas as direções que você vai seguindo é a graça. A graça, né? Através também do seu próprio eu divino, manifestando que está impulsionando esses corpos da personalidade aqui, nesse caminho, né? De retorno, de despertar, né? Desse eu sou, né? Ou despertar, ou de se libertar, né, desses corpos tridimensionais. Libertar, que eu falo, não é morrer, não é querer destruir nada, não. Se libertar de estar aprisionado, né? Estar aprisionado, o que é estar aprisionado? É estar envolvido, né? Ficar preso. Você até consegue sair um tempo, mas depois todo esse fluxo de pensamento retoma e te tira a atenção de novo. Então, pois todo o treinamento, né? Até que essa até que essa consciência eu sou se se estabilize em todos os sentidos e em todos os planos, né? Nos sonhos e no sono profundo, aquela coisa toda. A mente morre gradual, outra pergunta. A mente morre gradual ou repentinamente? Annamalai responde. Uma resposta é: quando o sol surge, a escuridão desaparece de súbito ou gradualmente? Uma vez que Bhagavan estava falando sobre esse tópico, observou: alguém confunde uma cobra, uma corda pendurada em um quarto escuro com uma cobra? Ele então pergunta: quantos anos leva, quantos anos levará para a cobra morrer? Essa é uma resposta melhor se a mente não existe. Ela não pode morrer nem rapidamente nem devagar. Vou até reler isso aqui, que é a última resposta aqui desse livro, né? Então, a pessoa pergunta: a mente morre gradual ou repentinamente? Annamalai. Uma resposta é: quando o sol surge, a escuridão desaparece de súbito ou gradualmente. Aí ele fala: Bhagavan uma vez estava falando desse tópico e observou. Alguém confunde uma corda pendurada em um quarto escuro? Tá lá, confundiu. É. Então ele pergunta: quantos anos vai levar essa cobra para morrer, né? Porque, na realidade não existe cobra, ele confundiu uma corda com a cobra, né? Então, quantos anos vai levar essa cobra para morrer? A cobra não vai nem morrer, porque ela nem existe, né? E a resposta também é para a mente, né? Se a mente não existe, como é que ela vai morrer, né? Nem rapidamente, nem devagar. Ela simplesmente deixa de perturbar, né? Essa mente concreta deixa de perturbar. Ou seja, assim, para tentar falar de um português mais clarinho, mais suave, é, é, esses fluxos de pensamentos constantes que existe, né, que todo mundo percebe, né, só pelo menos é que tem gente que nem percebe, né, nem percebe que tem um fluxo constante de pensamento. A pessoa está tão envolvida que ela acha que aquilo é ela mesma, é ela que está pensando, ela que está ali. É, acho que 90% não chega nem a perceber que tem um fluxo de pensamento, né? Mas isso para perceber isso é fácil, só fechar o olho, né? Fecha o olho e fica quietinho. Não precisa fazer nada, só fecha o olho e começa. Aí você começa a perceber pensamento, um atrás do outro, um puxa o outro engancha no outro, aí puxa para o outro, vai para o outro. Então, esse fluxo de pensamento é que nós chamamos de mente, né? La mente total, né? La mente total, óbvio, não existe o intelecto, intelecto puro, existe memória. Isso também nós vamos chamar tudo isso nós vamos chamar de mente, né?
intelecto, memória, mas todas essas predisposições, ou samsaras, ou karma, né, que está ali existindo, que começa. Vum, 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 vum. É isso. Aí, a hora que esses fluxo para e a paz permanece, ela nem deixou, ela nem desapareceu, nem foi destruída, nada, simplesmente deixou de existir, né? Ou nem existia, assim, como aquilo que a gente pensa que é uma mente, né? Por isso que ele fala, a mente não existe, né? Mas todo esse conjunto dentro da tridimensionalidade existe. A gente percebe, né? Como memória, como intelecto, né? E como e fluxo de pensamentos. É isso. Terminamos Terminamos os estudos do Anamalai. Parabéns para vocês, hein? É um desafio muito grande estudar o Advaita Vedanta. Esse aqui eu achei que era o mais fácil dos mais fáceis para conseguir passar pelo menos a base desse ensinamento, né, do Vedanta Advaita. E sobrou alguns alunos dentro do estudo ainda, né? Tinha mais de 10, pelo menos, né? Sobrou uma meia dúzia. Não, hoje até que tem mais de meia dúzia, né? É o encerramento desse livro aqui. Bem, temos aí tempo aí, se quiser fazer perguntas, comentários, fica à vontade aí. Lembra que não tem pergunta idiota, né, gente? Tem perguntas, velho. Ou comentários também, né? Não estamos aqui. Pois é, Diga lá. dentro dessa roda de samsara, né, de eu causo uma ação e aí vai vir uma reação, aí depois causa uma ação, uma reação. Como que isso, um exemplo, né? Vamos colocar um exemplo fictício, vai. Eu, sei lá, causei algum prejuízo financeiro para alguém. Aí alguém vai me causar um prejuízo financeiro, porque eu causei isso para alguém, alguém vai me causar um prejuízo financeiro. Aí outro alguém vai causar para o outro, e alguém vai. Como isso acaba? Então, quando é que isso acaba? É. Porque se eu causei, aí eu vou ter que, entre aspas, sofrer essa perda também, porque eu causei Ah, alguma coisa. em algum momento você vai ter algum prejuízo que vai compensar isso, né? Entendeu? Isso, De alguma forma. exatamente. Aí esse prejuízo que causou para mim, aí agora vai passar o problema para aquela pessoa que causou para mim. Sim, mas esse prejuízo não precisa ser, pode ser de várias formas, né? Essa compensação precisa ser de várias formas, não é necessariamente igualzinho, né? Entendeu? Mas, Ah, mas eu não é entendi da o seu mesma forma. raciocínio. Não necessariamente. Você causar um prejuízo para alguém, vamos dizer, de 5.000. Aí você pegou, estava dirigindo o carro, bateu o carro, teve que gastar 7.000 lá no motor. Entendeu? O prejuízo está ali. Você deixou ali. Mas é uma. Não, mas eu entendi o seu raciocínio dentro dessa corrente. Então, isso só se encerra quando você toma consciência, entendeu? Quando a pessoa toma consciência, você está consciente. Aí você para de fazer ações que vão te causar desequilíbrios, né? Embora toda ação vai ter reação, mas daí você para de ter reações, para de criar situações que você conscientemente já percebe que são nefastas, né? Ou que vai te causar dores de cabeça, né? Então, por que que você vai, se você tem consciência, por que que você vai lesar alguém para fazer alguma coisa? Você vai fazer um negócio com o outro e vai enganar. Por exemplo, eu vou vender o carro para você, sei que o meu carro está. Sei que o meu não, né? Eu não estou vendendo também, mas assim,
sei que o carro está com problema na embreagem, que vai estourar e não te falo nada, e tá, tá, tá. Então eu estou te enganando, eu estou causando uma ação. Mas se eu chego para você e falar, estou te vendendo o carro, essa embreagem deve durar aí uns 6 meses no máximo, que já é antigona, eu sei que ela já está pifando. Aí tudo bem, você limpou da ação, ou você diminui o valor um pouquinho para a pessoa compensar, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu sei que dentro do nosso mundo, as pessoas que fazem isso parecem boba, né? Mas dentro dentro de um todo, você está se equilibrando dentro da ação. Porque a partir do momento que você enganou ali, aquilo vai retornar para você, não é? De uma forma ou de outra, em outros níveis, né? Em outros níveis. Não, essa era mais minha dúvida mesmo, né? Até dentro desse próprio exemplo, né? Eu vendi lá, estava com a embreagem ruim, e aí eu enganei a pessoa. Aí Isso. então não quer dizer necessariamente que outra pessoa vai me enganar do mesmo modelo. Não, não, lógico que não. E pode ser em outras coisas, em N coisas. Você pode até ser roubado, entendeu? Roubado compensou. Quando aí levaram meu celular, pô, meu celular valia 2.000. Pô, pronto, tá, compensou. Compensou ali a embreagem que você deixou de coisa. A roda Ah, está vai ter sempre a lei funcionando. A roda a está lei da girando. Se compensação. você percebe a roda, se você começa a entender a roda, se você começa a entender o grande espírito em tudo, né? Eu gosto de chamar de grande espírito. É perceber em tudo, e que esse substrato está em tudo, e que todos os acontecimentos, o grande espírito está, a grande mãe está, tá tudo ali. Aí você fica olhando, você dá risada, porque tudo que está acontecendo está dentro desse todo. Está dentro desse todo, ou para o seu aprendizagem, aprendizagem, né? Ou aprendizado, ou está compensando alguma coisa que você estava em débito dentro dessa lei do karma. Né? Às vezes pode ser até de outras vidas também, porque o karma não anula, né? Às vezes dentro dessa vida você está fazendo tudo regrado, mas as coisas de, de outras vidas estão acontecendo comitantemente. Nessa vida você pode vir, né? Vir com a pessoa toda certinha, bonitinha, tá, 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 tá. Mas você teve uma personalidade lá que era larápio, né? Vamos falar assim. Então, aquela energia de querer enganar os outros, de pegar as coisas dos outros, de coisar, está latente. E aquilo ali, né? Mesmo que você tente coisa, se você dá um vacilo de falta de consciência, né? Você acaba cometendo uma ação que você não cometeria dentro dessa, se fosse só as forças dessa personalidade que nasceu dentro daquela família. Não sei se eu estou conseguindo ser claro com esse. É uma ideia. Não, eu consegui. Não consegui, que a minha pergunta vai mais de encontro, porque agora, com os estudos, todos os processos, né, ganhando mais consciência, mais entendimento das coisas, aí começa a pensar um pouquinho, né, das travessuras que fez lá atrás, né? Também, também, dessa vida também, né? É, Dessa vida é o que está mais latente. Dessa vida as coisas já estão tudo nesse plano aqui. aí Mas tem mas coisas que pode são acumular para a proibidas. próxima. Uma próxima personalidade sua vai estar reclamando de você aqui, né? Daqui, um, daqui uns Eu 100 podia anos, ter olha, pegado. pô, a personalidade, puta, mas esse cara, puta merda. Me E não foi ferrando. falta de ensinar, viu, pai? Eu sempre ensinei desde jovem. Tudo que você fizer para o outro, você vai achar quem faça com você. Assim, seja nessa ou seja numa próxima. Isso, isso não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. E É não tem para óbvio. onde fugir. Não, é óbvio também que se você percebe que você fez uma ação negativa, você pode compensar essas ações também. Ou se percebe que você está recebendo uma ação kármica, né? Ou seja, aquele prarabdha que chama, ou seja, o karma atuante dentro da encarnação, você pode atenuar, mas para isso você precisa perceber, né? Por exemplo, você percebeu que você fez uma má
ação enganou alguém, mas você não pode corrigir com aquela mesma pessoa e você lesou ela ali mais ou menos. Assim, pegar um exemplo bem grosseiro, né? Você lesou ela em mais ou menos R$ 1.000. O que que você pode fazer? Você pode pegar R$ 1.000 e doar para uma instituição, entendeu? Você já equilibrou. Você compensou, entendeu? Isso é válido, você está compensando. Você não precisa esperar alguém tirar de você, você mesmo pode compensar, né? Por exemplo, você quando era pequenininho, você matava passarinho, né? Hoje você pega e alimenta passarinho. Fica botando comida para os passarinhos, cria, entendeu? Gatinho, você está compensando o reino animal. Eu estou trazendo um exemplo bem basicão, né? Lembra daquele mito de Hércules, que a gente estudou, os 12 trabalhos? Não tem numa da parte lá, que ele vai pegar o cinturão lá da rainha e na ignorância dele, que ele ainda estava muito bruto, ele acaba matando a rainha. Depois, dentro Sim. daquele mesmo capítulo, ele salva uma outra mulher, leva ela. Aquela ação compensou a outra, entendeu? Uma que ia morrer, ele só, quer dizer, uma ele matou, a outra ele acabou, ele salvou uma pessoa, uma mulher que ia morrer, ele salvou. Então, é uma ação compensatória, né? Então, o karma está sempre compensando. Por isso que eu falei, também chamado lei de compensação, né? Ou você tem alguma doença que você percebe que é uma doença, embora quase toda doença é kármica, né? Tem uma ação kármica, mas não necessariamente todas, né? Mas você percebe que você está tendo uma doença e que aquilo é em função disso, é possível até um certo ponto compensar, né? Ver o que que é, se você entender o que que é porque você está tendo aquilo, você pode compensar, você pode fazer ações que vão compensar aquilo, né? Deixa, geralmente o ego, é o próprio nome fala, é egoísta, né? Então, quanto mais nós vamos deixando de ser egoísta, menos, menos forças vai estar atuando sobre nós, né? Não é zero, mas menos forças vai estar atuando sobre nós, de forma que não seja para um aprendizado, né? Porque tudo é aprendizado. Então é isso. Então, semana que vem nós entramos com o livro Realização da Alma. Agora sim, hein? Agora é um livro mas a Gina falou mais gostoso. O Advaita. Mas tá bom, aí vocês ficaram com gostinho do Advaita aí. Agora, quem quiser ler mais, é só buscar mais livros do Advaita. Busca o livro do Ramana. Ramana tem bastante livro, nossa. Vai lendo o Ramana. Então tá aí, boa noite para vocês. Até sábado, quem vem sábado, temos aí o Asquita, tocar o sininho, não pode esquecer do sininho. Passar para o músico aqui. Então, quem sentir confortável, 30 segundos de olho fechado. Grande espírito, grande amor, grande mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, nos traga insight, conhecimento, sabedoria e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Auxe, auxe, alegria.